e para conhecermos melhor a realidade e alguns desafios diversos que temos na nossa região, o pastor Cesário Conserva é o gestor de campo da Missão Juvep, pastor da Igreja Missão Pentecostal do Brasil, missionário da Juvep há mais de 30 anos. Ele está com a palavra e dirigirá esse momento. Que Deus lhe abençoe, Cesário, que o Senhor lhe use para atear mais fogo nos nossos corações, para que estejamos cada vez mais comprometidos com a evangelização total dos sertões. Obrigado, Sérgio. Graça e paz, queridos irmãos. Que bom ter esse tempo de reflexão e avaliação sobre a caminhada missionária, os seus desafios no sertão nordestino. Bom rever vários colegas de ministério, missionários aqui, pastores. E, com a graça de Deus, gostaria de refletir um pouco sobre essa realidade, não nos últimos 100 anos, né? Como o pastor Giliato falou ontem, essa igreja já é centenária e outras igrejas também. Quando nós falamos dos desafios, nós temos que olhar um pouco para a história. Mas antes de falar sobre esses desafios, eu gostaria de ler um texto sagrado e basear as minhas reflexões sobre os desafios do sertão a partir da palavra de Deus. Aprendi com a professora Bárbara que qualquer fala nossa tem que ter base bíblica, senão fica pensamento pessoal. É o que eu penso ou o que eu acho. Romanos capítulo 15, dos versos 14 em diante. Apenas lerei e, de conformidade com aquilo que a gente vai expor, vamos lembrar de alguns detalhes. Diz assim: meus irmãos, estou plenamente convencido que vocês estão cheios de bondade, conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete, pois pela graça de Deus sou mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico. Sempre me propus a anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. Pois conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado, verão, e os que nunca ouviram falar dele, entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha, e quando for, quero passar por Roma, e depois de ter desfrutado um pouco da sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres
dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que, no mínimo, podem retribuir, ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem, e eu estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Amados, esse relato do apóstolo Paulo, e sabemos do valor da carta aos Romanos pela sua densidade teológica, mas ele tem por objetivo a exposição visitar aquela igreja para continuar a sua jornada. E eu gostaria, se for possível, a equipe de mídia colocar aí um mapa. Essa carta, irmãos, ela foi escrita na região da Caia, uma carta 25 anos depois da ressurreição de Cristo, e revela, irmãos, a clara intenção daquilo que Jesus havia dito em Atos 1:8, que aquela geração deveria ir até os confins da terra. E nós entendemos que alcançar os confins da terra é responsabilidade de cada geração. Quando você olha para esse mapa, o que é que nós podemos aqui compreender e qual é o objetivo que Paulo escreve? Ele quer ser enviado pela igreja de Roma, e ele quer que a igreja de Roma, que recebeu pela graça de Deus o evangelho, passe ou se torne uma igreja enviadora. Há uma consistência missionária no propósito dessa carta. E quando você olha para esse mapa, ele está ali na região da Caia, escrevendo para Roma, e essa carta chega lá, e de lá, por 2 vezes, ele menciona a Espanha. Bem, irmãos, o que é que a Espanha representava para aquela época, o primeiro século? Para a primeira geração dos apóstolos. Qual era o mundo conhecido? Irmãos, Paulo está querendo chegar nos confins da terra do mundo conhecido. A Espanha está no oeste europeu, que hoje a gente conhece. É o extremo aonde se ouvia falar que havia populações. O apóstolo Paulo tem a clara intenção de elevar o evangelho na sua geração, e ele tem de forma estratégica a ideia de ir às nações, aonde o evangelho não foi anunciado. E ele se esforça para isso. Revela que o processo de plantação de igrejas tem critérios bíblicos que precisam serem considerados por nós. A Bíblia revela a estratégia missionária, e aqueles que nunca ouviram. Não podemos pensar em alcançar toda a terra levando representantes de todas as denominações, em todos os países, em todos os povos. Não! O critério é onde Cristo não foi anunciado. E aqui nós temos que rever o nosso planejamento estratégico das denominações. Qual é o critério que nós queremos promover a expansão missionária? É onde não chegaram os pentecostais, ou reformados, ou históricos? Nós temos que entender que o desafio é para todos nós. E todos nós devemos ser participantes. E devemos nos esforçar e nos unir. Falta unidade no planejamento estratégico da obra missionária. A gente não consegue. Há estatísticas, como o Sérgio falou, que serão anunciadas. Por que não sentar e as organizações diante de Deus em oração decidir juntos para cada um vai?
Dessa forma, esse processo, ele será, irmãos, antecipado. Nós vamos chegar de forma mais rápida, colocando os nossos esforços humanos, os nossos recursos financeiros, aonde Cristo não foi anunciado. E Paulo vai citar, irmãos, o texto de Isaías 52:15, que é baseado nessa promessa, é baseado nessa profecia que Cristo será anunciado. Os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Paulo não está decidindo por livre e espontânea vontade. Ele está seguindo uma diretriz da palavra de Deus, aonde ele precisa ir. Toda igreja deve cumprir o mandato missionário. Toda igreja deve levar essa mensagem, o poder, o modelo. E aqui, irmãos, eu quero destacar a falta de teologia bíblica de missões em nossas igrejas. E certamente descobrimos a ausência da compreensão da vocação da igreja. Há uma crise entre os nossos membros: qual é a minha vocação? E não existe uma outra vocação para a minha ou a sua igreja, para qualquer membro da igreja, a não ser aquilo que a Bíblia já definiu. E como isso é importante, porque senão corremos o risco de igrejas serem transformadas em ONGs, se não compreende a sua vocação. A promessa da redenção, irmãos, está em toda a Escritura, desde a intervenção de Deus em separar luz e trevas. Isso é um tema recorrente em toda a Bíblia. A vinda prometida do descendente da mulher, que certamente feita Adão e Eva, colocaram debaixo dos nossos primeiros pais essa promessa. Promessa essa renovada com Noé e seus 3 filhos. Nesse recomeço, após a destruição do mundo pelo dilúvio, Deus restabelece a ordem e promete abençoar a terra. Deus já teve a oportunidade de destruir a terra. Ele o fará no tempo oportuno. Mas o seu amor, a sua graça, antes que esse dia chegue, precisa ser conhecido por toda a terra. Em Abraão, Deus promete abençoar todas as nações da terra após toda a dispersão de Babel. E eu queria agora que vocês pudessem colocar o segundo mapa. Quando a gente não entende, irmãos, a razão da teologia bíblica de missões, a gente fica discutindo o porquê das línguas em Atos 2. E que línguas eram essas? Irmãos, aquele fenômeno não nos compete agora tentar descobrir o que aconteceu. O que aconteceu está registrado, que 16 pessoas, 16 regiões do mundo estavam no dia que a igreja nasceu. 16 regiões desse planeta foram testemunhas, eles ouviram as grandezas de Deus. O objetivo daquela descida era comunicar. É o efeito reverso de Babel. Deus separa pelas línguas. Agora em Atos ele une todos os povos. A partir desse dia, 16 regiões do mundo conheceram o evangelho da graça de Deus. Isso é fantástico. A igreja, ela nasce em Jerusalém localmente, mas agora ela já está representada mundialmente. Isso é propósito de Deus. Olhamos para o texto de Romanos e descobrimos que a missão tem etapas. Aqueles que um dia receberam o evangelho devem anunciar o evangelho aos que nunca ouviram. Quanto ao aspecto estratégico, a igreja de Roma foi agraciada por esse poder. Agora deve se tornar participante da expansão. O sertão nordestino, irmãos, recebeu muitos esforços, muito empreendimento missionário. Eu não estou falando de 10, 20, estou falando de 100 anos de história. Estou falando
dos europeus, dos americanos que aqui vieram há 100 anos atrás, trazer o evangelho a essa região tão árida do solo brasileiro. É muito difícil plantar igrejas baseadas em assistencialismo ou paternalismo e gerar nelas uma consciência de um dever de se tornar uma igreja doadora e enviadora. Não podemos continuar plantando igrejas, irmãos, que vão continuar dependendo de grandes centros, de estruturas eclesiásticas. Esse é um modelo muito mais coerente com as políticas públicas do Nordeste, que geram dependência de políticos e de estruturas eclesiásticas. Toda igreja receptora do Evangelho deve se tornar uma igreja enviadora. E aí há uma carência muito grande nesse modelo eficaz de plantação de igreja, de fazer isso. Nós precisamos plantar igrejas no chamado 3 alto. Igrejas sertanejas que se autogovernem, autossustentem e autoproclamem. A partir desse modelo, elas irão enviar. Elas entenderão o seu papel. Quanto mais tempo demorar em implementar esse processo, mais difícil essa igreja se tornará uma igreja missionária enviadora. Nós temos que lembrar que no processo de Cristo, Ele envia os 12 e depois 70 sem eles. Os discípulos precisavam aprender a não mais depender da presença de Cristo, mas Deus estava com eles. Em Atos capítulo 11, lemos que o evangelho é chegado em Antioquia por meio de pessoas simples, fugidas da perseguição nos dias de Estevão. Em Atos 13, temos essa igreja se tornando a igreja principal enviadora de Paulo e Barnabé para suas principais viagens missionárias. No verso 25 da carta aos Romanos que lemos, a ação social, os gentios vão socorrer os irmãos em Jerusalém, é descrita nesse texto como uma etapa posterior à proclamação e o estabelecimento de uma igreja. Não se planta igreja nas Escrituras fora do método da proclamação da mensagem, da fidelidade às Escrituras e de uma vida piedosa dos seus obreiros, através de sinais e maravilhas e pelo poder de Deus. Só o Evangelho confrontador e regenerador promove a transformação de uma comunidade. Se não pregarmos efetivamente o Evangelho, que confronta e muda a cosmovisão do indivíduo, poderemos estar promovendo uma rede de igrejas dependente de recursos externos e com a síndrome de pequenez. Se o Evangelho que estamos pregando no sertão, ou a igreja que estamos plantando, não muda a nossa cosmovisão, nós não temos condição alguma para que esses enviadores, aqueles que irão, possam confrontar e mudar a cosmovisão do mundo animista, do budismo, do islamismo, se nós queremos ir às nações. Esse evangelho precisa nos confrontar em nossa história, em nossa religiosidade. Precisamos plantar ou edificar igrejas que desejam ir às nações, que continuem crendo no agir de Deus, que o mar vai se abrir, o Jordão vai parar e da rocha vai sair água. A missão acontece, como diz Hudson Taylor, quando tudo parece ser impossível. Eu não sei quantos irmãos lembram das biografias que Ronaldo Lidório gosta de citar. E tem a biografia do nosso irmão João e da nossa irmã Maria. Simplesmente eles queriam pregar o Evangelho, sem analfabetos. Não me explico como eles aprenderam as línguas de 3 etnias e plantaram 6 igrejas, sem nada. O Evangelho, anunciado com fidelidade, é poder de Deus. Não precisa de favor de ninguém. Ele é suficiente.
O poder do Evangelho não se prende a métodos eclesiásticos, onde a principal, muitas vezes, preocupação é a receita de crescimento e com pouca profundidade nas Escrituras. Tais igrejas não são capazes nem de responder às crises e os conflitos do seu contexto social e religioso. Se desejamos plantar e edificar igrejas enviadoras, todo esse processo precisa passar pela confrontação e transformação da cosmovisão de cada indivíduo da sua sociedade, entendendo quem nós somos em Cristo, a cosmovisão cristã. Somos discípulos para todas as nações da terra e devemos levar pelo Evangelho a única verdade que transforma todas as cosmovisões em Cristo, para se tornarmos igreja de Cristo. Se isso não acontecer, poderemos estar plantando igrejas sincréticas, místicas, com crenças animistas, superficiais e irrelevantes no seu contexto histórico-cultural. Fazer discípulos autênticos de Cristo é resultado da graça e misericórdia de Deus. Ele nos alcançou e sendo transformados e impactados pelo poder do Espírito Santo. Poderemos enviar discípulos capazes de confrontarem os desafios das nações. E segundo Ronaldo Lidório, irmãos, o que nos resta são os desafios mais difíceis entre as nações da terra. No verso 30 e 31 de Romanos 14, o texto revela a oposição daqueles que vão se recusar a crer. Desta forma, devemos treinar pessoas para aprender a ser resilientes. Torna-se fundamental no critério de envio para ser testemunho de Cristo entre as nações. Onde o Evangelho não foi pregado, haverá resistência, perseguição e até morte. E nós temos que lembrar que quando o Senhor Jesus, Ele nos fala na grande comissão em Atos 1:8, a palavra testemunha não está associada à proclamação nem a ensino, é martíria. A palavra testemunha é: vocês são enviados como mártires, se necessário for, até os confins da terra. Há um livro, irmãos, e nós temos que olhar um pouco para a história, talvez da primeira geração de crentes, do pastor historiador Josué Silvestre, Fatos e Personagens de Perseguições a Evangélicos, antes que as marcas se apaguem. Ele fez uma coletânea, irmãos, de muitas perseguições. Claro, ele se prendeu na Paraíba, muitos anos de pesquisa. Ali está registrada a igreja da minha avó materna, a igreja presbiteriana de Patos, cidade onde eu nasci, que foi destruída por ordem da Igreja Católica e completamente queimada. E há tantos outros relatos daqueles que foram resilientes. Se nós queremos pensar nesse desafio gigantesco, a nossa igreja precisa aprender a ser resiliente às lutas e às perseguições. Tenho severas preocupações se vamos encontrar verdadeiras testemunhas em todas as igrejas do sertão que estejam dispostos a irem às nações, que estão cegas pelo poder do pecado e de Satanás. E aqui eu queria trazer uma outra frase de Lidório: a primeira missão da igreja é morrer. Se a gente não está disposto a morrer, nós não vamos às nações. Um outro perigo: o crescimento econômico tão esperado no sertão, e aqui em Petrolina temos esse exemplo, hoje sendo considerado o segundo polo econômico do estado de Pernambuco. Contudo, corremos o risco que isso pode resultar em uma igreja dominada pela secularização. Mal esse que tem provocado o declínio da fé evangélica na Europa e na América. O pastor Alexandre disse aqui, ele fez uma pesquisa com outros pastores, ele foi até a Europa pesquisar em vários países qual é a razão daquela crise. A secularização é uma das respostas. Irmãos, estamos confundindo as bênçãos de Deus
quando o Evangelho chega em nossa cidade, em nossa comunidade, em nosso sertão, estamos mais presos talvez a essas bênçãos do que a missão. Como igreja sertaneja, precisamos fazer o caminho de volta. Não apenas reevangelizar a Europa, que essa é a tarefa de alguns. Está lá um casal de missionários, Expedito e Luana, e esperamos que a Débora vá logo. Como também cumprir a vocação na África, Ásia, em todo o norte da África, pois todos precisam ouvir desse Evangelho. E precisamos ir com resiliência e não exportar modelos assistencialistas ou paternalistas. Nada substitui a suficiência das Escrituras. Ela é o poder de Deus para mudar histórias de lugares e de nações. Obras sociais são importantes. Não estou aqui de modo algum desconsiderando, mas isso não é modelo de plantação de igreja. Quem transforma a cosmovisão é a mensagem do Evangelho que questiona as nossas crenças, os nossos valores e muda a nossa natureza, para que uma nova comunidade possa surgir. Desafios, gostaria de colocar alguns. Devemos plantar igrejas que confrontem e transformem as políticas públicas, gerando uma consciência missionária cristã contra as estruturas do pecado na área da política, na imoralidade sexual muito devassa, na exploração da pobreza, na religiosidade cultural popular animista e sincrética, cheia de manifestações do maligno. Esse é o ponto fundamental. Pagelança e rezadeira, irmãos, é o mesmo ofício. Tanto faz fazer isso numa aldeia ou fazer em uma comunidade rural sertaneja. Como explicar a contínua aparição dos mortos? Eu lembro que comecei a ouvir tantos relatos e resolvi fazer uma pesquisa na casa das pessoas que os mortos apareciam. E o que é que os mortos diziam? O tio, o avô, a mãe. Eu dizia o seguinte, esse aí os católicos me respondiam, e eu fiz em vários lugares. Eu preciso ir na capela tal, rezar 20 Ave Maria, 10 Pai Nosso, porque esse meu parente ele vai mudar de lugar. E eu anotei isso. Eu fui na outra casa, fiz a pesquisa. Depois que eu fui identificando, irmãos, aí eu descobri que aqueles que apareciam sempre pediam a mesma coisa. Não largue a fé católica, mantenha preso. E veio a pergunta, quem são essas pessoas, pastor? A minha avó apareceu a mim. Ainda é desafiador a falta de escolas de treinamento teológico contextualizado. Precisamos de professores que inspiram pelo modelo de sua piedade cristã e não apenas de tradutores e comunicadores de pensamentos sistematizados da teologia, que reproduzem suas teorias, mas não transformam as estruturas do pecado, que corroem a sociedade e nem respondem às crises e perturbações de uma cultura. Queremos continuar desejando dar respostas às perguntas que não são feitas no sertão nordestino. Lembro de duas angústias, de duas irmãs novas convertidas. Uma me procurou e disse assim, pastor, eu era devoto de Santa Luzia. E eu sonhei com um padre que havia morrido naquela cidade, ele com quatro Santa Luzia, e me questionando. Ela dizia isso em pavor, viu, irmãos? Por que é que eu abandonei a fé católica? Por que é que eu parei de crer em Santa Luzia? Uma outra nova convertida, que era devota de São Francisco, não foi sonho não, ele apareceu no quarto dela, questionando a ela, porque deixou de crer nele. E ela sumiu dos estudos bíblicos. 6 meses depois, eu vim descobrir a razão.
Mas o Evangelho é poder de Deus. E elas entenderam a verdade. São situações, irmãos, em um contexto de profundo sincretismo e misticismo. Essa é uma realidade presente. Como separar e discernir, irmãos, que devemos amar e reverenciar a nossa mãe, no modelo de família matriarcal, e ao mesmo tempo não fazer devoção a Nossa Senhora? A cabeça dessa gente é quase impossível. Só milagre de Deus. Também temos, irmãos, o desafio das rápidas mudanças e transformações. E estamos experimentando um conflito cultural de geração. Da convivência arcaica e tradicional dos avós, presos a uma religiosidade, para uma cultura moderna dos seus filhos e a pós-moderna dos seus netos. Hoje, famílias sertanejas se dividem entre o arcaico e conservador. E do outro lado, uma nova geração hedonista, materialista, ateísta. E porque esse programa está sendo transmitido sem feição natural. Vou usar a palavra bíblica. Há uma crise no sertão nordestino. Nos últimos projetos missionários da Missão Juvep, realizados 2 vezes por ano, nós identificamos a ausência dos jovens, aquilo que nas praças eles iriam quando tinha alguma novidade numa pequena cidade, eles desapareceram. E aqui, irmãos, quando a gente estava agora na cidade da Prata, uma cidade pequena, está ali o casal, André e Jane, da cidade da Prata. Pela primeira vez, não sei se eu falei isso para você, Sérgio, a gente escalou uma equipe para sair às 22 horas, porque os jovens da cidade saíam de casa às 22 horas e ficavam lá até a madrugada. Você não achava nenhum jovem em outro horário. A gente teve que contextualizar o nosso método. Sai de 10 da noite a 11 horas da noite. E para alcançar os jovens, todos eles já sabem, né? Presos às redes sociais. Acordam tudo na mesma hora. E obviamente estão desconectados. Estávamos num número de 150 pessoas numa cidade de menos de 4.000 habitantes. Essa é a nova realidade, irmãos. As redes sociais promoveram uma nova integração cultural nos variados contextos, sejam sertanejos, quilombolas, indígenas, seja você em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Nova York, em Londres. Todos os jovens e adolescentes pensam a mesma coisa. Todos eles já foram dominados por essa nova cosmovisão secularizada. Eles são arreligiosos. Essa é uma nova realidade. A tecnologia está nas aldeias, nos quilombos. E promovem transformações horríveis. Onde nem o Evangelho chegou. Precisamos ultrapassar ou vencer o desafio que logo mais será tratado das comunidades, essa fronteira das comunidades sertanejas, das centenas de aldeias indígenas, das milhares de comunidades quilombolas, dos dezenas de ranchos ciganos, e conviver com o novo êxodo, que antigamente era do Nordeste para o Sul e Sudeste, hoje é da zona rural para a área urbana de pequenos e médios municípios. Temos que até reavaliar a nossa estratégia missionária. Um outro desafio perturbador: combate às drogas. Por séculos, a cachaça sempre foi uma droga lícita, de fácil acesso, tolerada, reconhecida e aceita por todos, que promoveu profundas dilacerações na estrutura familiar sertaneja. Hoje, não é mais a cachaça, a maconha, o crack e cocaína são vendidas amplamente nos povoados. Parece feira livre.
e nas pequenas cidades, gerando um outro perfil de violência, que a imprensa chama hoje do novo cangaço. Nas pequenas cidades já se formou o crime organizado, em um estado completamente incapaz de reprimir. Eu conheci um pastor de uma pequena cidade de Natal. E ele me contou que quando ele chegou para pastorear aquela pequena cidade, não lembro, Natal não, do Rio Grande do Norte. Eu estava em Natal, até na igreja de um pastor, esqueci o nome dele, o pai da Luana, que a memória está ruim. Irmãos, ele disse que quando chegou na cidade com a família, encostou a moto de um traficante. E o traficante queria saber quem era ele, o que ele ia fazer naquela cidade. Ele disse, eu sou pastor, aqui tem uma igreja, eu vou pastorear. E quando ele foi lá visitar o templo, abrir o templo, a moto foi atrás. E ele foi contando a história. Eu perguntei, meu irmão, você não foi morar no lugar errado, no bairro errado, no setor errado? Ele disse, não. Toda a cidade está dominada pelo tráfico. Eu disse, meu irmão, e cadê a polícia? Ele disse, não, a polícia já não pode entrar porque eles ameaçaram o prefeito. Se eles chamarem a polícia, eles sabem quem é a família do prefeito. Não estou falando de um setor. Não estou falando de uma rua. Estou falando de um crime organizado que está dominando toda uma cidade. Isso é terrível. O pastor Hernandes falou ontem que Deus precisa soprar sobre nós, sobre a igreja evangélica no sertão, um sopro do fervor espiritual. Eu gostaria de estar completamente equivocado nas minhas reflexões, mas continuo crendo que Deus é o Senhor da história. Ele pode mudar nossa história. Ele é Senhor dos sertões das nações. Queremos ser uma igreja relevante na história. Necessitamos enxergar os nossos erros e, em contrição, buscar arrependimento. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos envie às nações. Sopra, Senhor. Precisamos ser libertos de um pragmatismo religioso, de modelos descontextualizados, da soberba do coração humano que gosta de números e de uma estatística de crescimento. Quando Cristo, o Deus eterno, resolveu se fazer homem, Ele trouxe um modelo. A sua encarnação permanece como nós o único modelo e legado. Ele veio como servo. Esse é um modelo missionário de plantação de igrejas. Dessa forma, servindo essas comunidades e comunicando com fidelidade às Escrituras, o Evangelho resplandecerá. Que o Senhor olhe para nós e tenha misericórdia de nós. E que o modelo de Jesus jamais possa ser esquecido na obra missionária. Que Deus nos abençoe.